Eu recebo neste primeiro bloco do nosso Gazeta Entrevista o prefeito de Porto Acre, que está aqui à minha esquerda, prefeito Carlinhos da Saúde, e o vice-prefeito Sérgio Baques. O município de Porto Acre, como vocês já sabem, virou notícia nacional devido a uma série de denúncias levantadas contra o ex-prefeito Zé Maria, do PT, que esteve aqui no Gazeta Entrevista esta semana, respondendo a diversas denúncias contra a sua gestão. O prefeito apresentou aqui sua defesa, apresentou aqui alguns documentos, e o atual prefeito, Carlinhos da Saúde, que recebeu o município das mãos de Zé Maria, juntamente com o vice Sérgio Baques, estão aqui hoje para mostrar o outro lado, mostrar o que eles têm também a respeito da gestão de Zé Maria e como eles pegaram a prefeitura. Prefeito, muito boa noite. Boa noite, Tudo Alan. bem com o senhor? Tudo bem. Boa noite, Alan. Boa noite aos telespectadores aí do programa, que é líder de audiência. Para nós é um prazer muito grande, mais uma vez, estar aqui, tendo espaço para que a gente possa estar trazendo as informações para os nossos telespectadores e assim a população, o cidadão, ele poder formar a sua opinião de forma mais embasada. Vice-prefeito Sérgio Baques, boa noite. Tudo bem? Boa noite, Alan. Tudo bom? Tudo bem, Sérgio? Graças a Deus. Senhores, em primeiro lugar, como é que os senhores receberam a prefeitura do ex-prefeito Zé Maria? Ele veio aqui e me disse que entregou a prefeitura com convênios com o dinheiro a receber, com as contas em dia, sem nenhum funcionário com salário em atraso, nenhum fornecedor com salário em atraso. Eu gostaria de saber do senhor, como é que o senhor recebeu a prefeitura e com quanto em caixa? Alan, nós a prefeitura, o aspecto do município, as imagens por si só falam como nós recebemos a prefeitura. A própria TV Gazeta esteve lá no município com a equipe e mostrou, né, os fatos, os acontecimentos, o aspecto, como a cidade se encontrava, quase um mês sem coleta de lixo, serviço de saúde paralisado desde o dia 4 de dezembro, não é? Enfim, os serviços básicos essenciais realmente não estavam sendo fornecidos. E o que é pior, né? Nós chegamos na prefeitura e começamos a fazer verificação na nossa contabilidade. Foi bem difícil. Nós tivemos, na verdade, Alan, a gente verificou junto à contabilidade. A contabilidade da gestão anterior registrou que tinha R$ 1.877.302,91 inscritos em restos a pagar. Uhum. Porém, todos nós sabemos que quando o gestor ele deixa dívidas inscritas em restos a pagar, ele tem que também deixar dinheiro especificamente voltado para quitar essas dívidas. O prefeito não deixou esse dinheiro? Até o momento, no dia 1º de janeiro, nós encontramos apenas um saldo de R$ 13.223,34. E até o momento, nós não conseguimos apurar para pagar essas dívidas nem R$ 100 mil. Nós não conseguimos. Inclusive, no saldo bancário que foi deixado pela contabilidade anterior, eles afirmam que deixaram R$ 2.644.012,02. Eu até gostaria de fazer um desafio para a contabilidade anterior, que viesse e que ajudasse a gente a verificar onde se encontram esses recursos, porque o município, a nossa prefeitura tem quase 80 contas e já foi verificado as principais contas, como por exemplo a conta da saúde, do FPM, de ICMS. Nessas contas deveria estar o maior aporte de recursos e nós não temos. É bem verdade que tem recurso de um convênio lá, mas todos nós sabemos que convênio é recurso que vai ser destinado para o objeto do convênio e nós não podemos estar pagando essas contas, né? Hoje nós declaramos que temos uma situação muito difícil instalada no município. Não foi feito, prefeito, eu até quando liguei para a prefeitura, falei com o vice-prefeito, não foi feita uma transição? Eu questionei aqui o ex-prefeito Zé Maria sobre essa transição, porque é durante a transição que se passam as informações contábeis, os restos a pagar, se passa os convênios que irão cair na conta da prefeitura, enfim, se dá todo o organograma financeiro, o raio-x das finanças da prefeitura, para que o futuro gestor possa tomar posse sabendo o que tem a receber e o que tem a pagar. Uhum. Essa transição não foi feita?
Alan, se o que aconteceu lá em Porto Acre for transição, eu não desejo esse tipo de transição para o pior inimigo que a gente tenha. Mas o ex-prefeito Zé Maria disse que deu uma sala com computador, com impressora, com toda a estrutura. Eu procurei 10 dias após as eleições, e é bem verdade que fomos bem recebidos, procurei com a nossa assessoria jurídica, e ele se comprometeu, sim, fez um compromisso de realmente nos atender no mês de novembro, me fez uma promessa e me fez uma cobrança, que eu apresentasse uma relação de nomes que ele iria aprovar ou reprovar quem ele não quisesse que fosse para a transição. Ele trouxe, inclusive, essa relação aqui, um protocolo. Exatamente. E eu protocolei, né, junto ao gabinete do prefeito, indicando os componentes da comissão conforme ele tinha pedido, porque ele não aceitava qualquer pessoa da minha confiança ir para lá. E, Alan, também tem um fato interessante. Não sei se, eu acho que é de conhecimento de quase toda a população acreana, que eu passei por um problema muito sério. Eu estava em Brasília, tive uma parada cardíaca, tive que fazer um implante de um aparelho, fiquei 40 dias em Brasília. E, lamentavelmente, nesse período, a equipe de transição, membros dessa equipe, todos os dias me ligavam, o nosso vice-prefeito me ligavam desesperados, que não estava acontecendo nada, que as informações eram negadas. Inclusive, nós temos protocolado no Tribunal de Contas do Estado, no Ministério Público, documentos pedindo socorro, porque as informações não nos eram dadas. Então, eu faço um desafio a quem consiga provar que nós recebemos essas informações. Muito bem. O senhor estava lá em Manaus, cuidando da sua saúde, perdão, em Brasília, cuidando da sua saúde, o senhor teve esse sério problema de saúde, e o vice-prefeito estava nesse momento da transição acompanhando tudo isso. Então, senhor vice-prefeito, como foi essa transição? Essa equipe teve acesso? Foi dado pelo ex-prefeito Zé Maria todo o acesso às contas da prefeitura para que vocês pudessem realizar os procedimentos introdutórios para a nova gestão? Assim, Alan, nossa equipe foi encaminhada, né? E, na verdade, a gente só pode dar prosseguimento quando a gente tem informações, como uma informação patrimonial, que não foi passada para a nossa equipe, foi passada no dia 31. Então, com base na informação do patrimônio... Dia 31 de dezembro. Por exemplo, a informação do patrimônio. O patrimônio da prefeitura. O que o município tinha de patrimônio. De patrimônio. Como é que a gente ia fazer a conferência se nós recebemos no dia 31 a lista desatualizada, diga-se de passagem, do patrimônio do município, né? Então, na verdade, que transição nós poderíamos fazer se não foi nos passado nenhum documento oficial, passando informação para que nós pudéssemos fazer a conferência, né, nas localidades, nos órgãos da prefeitura. Mas vocês não cobraram o prefeito, ficaram em cima dele com a equipe? Prefeito, pelo amor de Deus, nos dê os documentos, nos passe aqui as informações. Não ficaram cobrando dele, não? Alan, inclusive nosso coordenador de transição, o Carlos Chaves, uma pessoa muito respeitada, esteve lá presente, foi por várias vezes lá, né? Só que não adiantou, mandou vários ofícios, né? Inclusive nós temos todos eles protocolados. Só que assim, não foi nos mandado documento, foi sempre pedido para que nós pudéssemos esperar um pouco mais, e nós esperamos até o dia 31 de dezembro. E que transição poderíamos fazer se nós não tínhamos os documentos, né, que comprovavam o patrimônio, a questão da contabilidade, então nós não tivemos que fazer. Só que esses documentos, nós temos todos eles recebidos, né, e eles realmente não têm nenhum documento dado recebido pela gente que estivesse passando a transição para nós, né, como levantamento do patrimônio, entre outros. Houve uma manifestação no mês de dezembro de funcionários dizendo que alguns receberam, outros não receberam. Como é que está a situação hoje, prefeito, vice-prefeito, destes funcionários? Todos estão com seu salário recebido? Salário de dezembro? Alan, eu sou funcionário público do município de Porto Acre. O senhor recebeu o seu salário? Inclusive, eu continuo como funcionário, recebendo como professor, sendo vice-prefeito, né? Fiz opção de salário. E nós recebemos o nosso salário após aquela manifestação, no dia 2 de janeiro, né? As pessoas estavam realmente muito apreensivas. Peraí, mas o ex-prefeito Zé Maria disse que antes de concluir sua gestão, ele tinha pago todo mundo. Ele entregou no dia 31 de dezembro, todo mundo pago. Olha, Alan, eu acredito muito que as pessoas não sairiam das suas casas, né, para fazer uma manifestação no último dia do ano, né, podendo estar comemorando a virada do ano, fecharam a rodovia justamente com medo de faltar os seus pagamentos, né. Então, se o prefeito Zé Maria pagou, talvez não pagou para todos. Pagou para alguns, mas não para todos. Mas no dia 2 de janeiro, todos receberam? No dia 2 de janeiro, até onde nós sabemos, todos os funcionários permanentes do município receberam. E os fornecedores? Eu recebi, inclusive, aqui algumas manifestações pelas redes sociais. A Cíntia e o Neto Moura Magalhães disseram o seguinte: olha, Alan, o Zé Maria até hoje não recebeu. Pergunte ao Zé Maria, porque o meu esposo até hoje não recebeu, já que ele disse que pagou todo mundo. Segundo o ex-secretário de Saúde, o Ademir, até o empenho estava feito. Segundo a Cíntia e Neto Moura Magalhães.
eu acho que ela se refere, são prestadores de serviços aqui, por conta ela fala de empenhos. Alain, E os prestadores de serviços? A entrevista que o prefeito deu aqui no teu programa, e nós vamos deixar ela em cima da nossa mesa, porque todos os dias nós temos recebido pessoas, né, cobrando realmente dívidas com a prefeitura. Se ele garantiu aqui, né, que pagou todos, então hoje a gente se pergunta como essas pessoas estão nos cobrando, né? Então fica aquela situação onde nem documento comprovando realmente a dívida dessas pessoas tem na prefeitura. Por exemplo, dos empenhos. Dos O empenhos. senhor me disse que alguns empenhos sumiram. Fornecedores estão cobrando recebimento. Onde é que estão esses empenhos? O que aconteceu? O que o ex-prefeito Zé Maria disse? Eu vou te dar um exemplo só. Me procurou um rapaz, César, da Sevmac, falando que tem uma dívida da prefeitura de R$52 mil, né? Fornecimento de computador, de cartucho, entre outros mais, né? E realmente não tem esse empenho lá, né? Dessa dívida que ele vendeu para a prefeitura. E assim, a gente se questiona, cadê realmente os empenhos dessas dívidas? Se não há empenho, obviamente que não há dívida, né? Esse é o nosso entendimento, né? Inclusive, a nossa orientação é que as pessoas que têm dívida com a Prefeitura de Porto Acre, que entrem na Justiça. É a única maneira legal que nós vamos ter para poder tentar negociar. Porque diretamente não podemos fazer nada. E essa história de um buraco onde documentos foram queimados? Tinha um buraco na Prefeitura? Alan, assim, essa questão do buraco está no Fantástico, mas não se refere a Porto Acre. Mas a gente tem notícias realmente que pessoas entraram na Prefeitura, pegaram o documento e queimaram o documento. Pessoas que moram, inclusive, próximo à Prefeitura de Porto Acre, nos passaram essa informação. Os documentos queimados que haveria em Porto Acre. Que haveria em Porto Acre. Pessoas aí, tarde da noite, né, foram à Prefeitura, pegaram os documentos e incineraram os documentos. Inclusive, lá na Prefeitura, quando nós pegamos ela, para você ter ideia, o gabinete do prefeito hoje está coberto por uma lona, porque molha tudo dentro. Os documentos todos desorganizados, né, uma inteira desorganização. Bem, aqui algumas pessoas se colocaram, o pessoal da Portonet, deve ser lá de Porto Acre. A Prefeitura de Porto Acre foi uma caixa de Pandora nos últimos 4 anos. Outras pessoas também se manifestam. A Lucinei Garcia, pena que nós de Porto Acre não temos ainda essa condição de ver essa transmissão, né? Tem muita gente aqui falando, Leilane Lima também, mas vamos lá. Outra coisa que eu queria falar aqui, dívida com repasse das consignações e pensões, prefeito. Com certeza. Que dívida é essa? Porque o repasse das consignações é uma cobrança feita em folha de empréstimos dos servidores e isso é repassado à Caixa. Como é que isso está? Olha, Alain, isso é mais pura verdade. Inclusive, a nossa contabilidade, o setor financeiro, fez esse levantamento e está aqui, né? E está lá para qualquer cidadão ir lá e verificar essas informações junto às finanças e à contabilidade. Só do mês de dezembro, consignações em folha, a gestão anterior descontou no salário do servidor, mas não repassou para o banco, para a Caixa Econômica, R$ 105.189,49. Sindicato, está aqui uma prova, a prova mais cabal de que os descontos dos servidores, as contribuições aos sindicatos... Esse documento é o quê? Esse documento é um documento do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, endereçando a nós, da Prefeitura, me permite, solicitando providências urgentes, visto que eles reconhecem que o problema é da gestão anterior, mas que pedem uma solução. Alan, são mais de R$28 mil que não foram repassados também para os sindicatos. E aí, continuando, aqui eu trouxe a relação de mais dívidas. Pensão alimentícia, R$ 3.077,44. E aí, a gente está com um problema, porque segundo o banco não consegue comprovar que a consignação de folha do mês de novembro, ela foi realmente realizada, R$ 96.762. E ainda telefones corporativos, que saíram devendo R$ 4.755. Conta de luz. O ex-prefeito disse que a conta de luz atrasada não é culpa dele. São outras gestões e ele parcelou e pagou parcelas dessas contas atrasadas. Como é que estão as contas de luz da prefeitura e que atrasos foram esses, prefeito? Então, Alan, assim, antes mesmo de assumir, a gente já tinha tomado conhecimento, ciência de que essas dívidas estavam existindo. Fomos lá junto à fornecedora e fizemos o levantamento, R$ 252 mil de dívidas. Inclusive, foi suspenso o fornecimento de energia dos prédios da saúde e da educação. Mas isso não é culpa do Zé Maria, vem de outras gestões. Algumas parcelas ainda são
originárias de outras gestões. Mas nós fomos fazer um levantamento minucioso e o vice-prefeito foi lá tentar fazer a negociação para que o prédio da educação voltasse a funcionar e descobriu que a dívida está agora em R$300 mil. Nós estávamos pagando conta de energia, inclusive para o Correios, para as escolas da rede estadual. Eu tomei uma providência de pedir para que a Eletroacre retire das nossas contas, porque parte dessa dívida, como o vice-prefeito sabe detalhar melhor, sem sombra de dúvidas foram geradas porque estamos pagando contas que nem são devidas e temos um grave problema. A taxa de iluminação pública, que é o valor que o município deve receber da Eletroacre devolvido, porque ela cobra do cidadão, a taxa de iluminação pública, ela está sendo retida na Eletroacre. Eu perguntei também ao ex-prefeito sobre os arquivos de computador. O senhor tinha me dito que 40 gigabytes sumiram dos computadores da prefeitura. Essa perícia computacional, o que ela está revelando? O que está sendo feito para trazer à tona esses dados da prefeitura? Roland, essa identificação dos 40 gigas, né, que foram apagados do servidor, ela foi identificada pela Intec, que é uma empresa muito séria, né, realmente, né? Mas esses 40 gigas se referem ao quê? Esses 40 gigas se refere a programas da contabilidade, né, a questão mesmo da saúde, os índices, né, vários programas e várias informações que norteiam a administração. Né? Não eram dados contábeis, eram dados contábeis também. Dados contábeis também. Financeiros e contábeis. Inclusive, Alan, só contribuindo com o que o Carlinhos colocou, a maioria das dívidas de energia são do ano de 2012. Estou aqui com as unidades consumidoras, os débitos aqui. Você pode até verificar aqui. São os dados das contas de luz. Das unidades consumidoras. Aqui tem a data de vencimento de cada unidade consumidora, do ladinho aqui. Ó. Grande parte delas são de 2012. 7, 9, 10, 3, 5, mês 11 de 2012, etc. A maioria de 2012. Muito bem. E aí, Alan, também eu quero só mostrar aqui, muitos servidores, ao saber que nós viríamos ao seu programa, nos enviaram as cartinhas de cobrança do Serasa pelas consignações que não foram depositadas na Caixa. Está aqui a comprovação também que os servidores de Porto Acre não tiveram as suas consignações depositadas na Caixa Econômica. Mas o prefeito disse que isso não seria solucionado, não teria dinheiro entrando para resolver essa questão? Ele não informou ao senhor sobre isso? Eu acredito o seguinte, quando o servidor trabalha, ele já pagou a conta, já recebeu o seu salário. Então, é a relação da prefeitura com a Caixa Econômica. A prefeitura tem que cumprir a sua parte, não interessa. No mesmo momento em que se elabora a folha de pagamento, já se deixa reservado o salário do servidor e essa parte já vai diretamente para a Caixa. E isso não aconteceu. Foi tirado do salário do servidor e não foi repassado realmente para a Caixa. E a Caixa Econômica hoje cobra de vários servidores de Porto Acre que estão passando por constrangimento essa dívida de consignação. Bem, gente, infelizmente nosso tempo é curto, já estouramos um bocado. Eu quero agradecer aqui a vinda do prefeito de Porto Acre, Carlinhos da Saúde, do vice-prefeito Sérgio Bax, para a gente conversar a respeito dessa situação por que se encontra hoje Porto Acre. Quero agradecer aqui, vice-prefeito, obrigado pela tua vinda. Obrigado, a gente agradece você, Alan. Desejar aí sucesso na sua gestão. Obrigado. Prefeito, sucesso e saúde, viu, para o senhor? Obrigado, Alan. Só queria deixar claro que a gente não quer fazer embate político e ideológico. Inclusive, nós queremos trabalhar em parceria com o governo do Estado. Nós queremos apenas deixar tudo às claras. Obrigado e que Deus nos abençoe a todos e que a gente consiga se recuperar. Daqui a pouco nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já.